Quando a gente fala de aposentadoria no INSS, existe um documento que, apesar de não ser obrigatório, ele pode ser muito importante para a finalidade de comprovar informações que estão ausentes ou então divergentes ali no banco de dados do INSS. Esse documento é o extrato analítico do FGTS. Só que o grande problema é que na maioria das vezes em que nós solicitamos esse extrato para a Caixa Econômica, ele vem sem a assinatura e o carimbo do funcionário da Caixa. E aí surge aquela pergunta, será que serve apresentar esse documento assim para o INSS? É o que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Eu vou passar algumas orientações gerais e também orientações específicas sobre como que eu costumo resolver esse problema aqui no escritório, tá? Mas antes de tudo, vou pedir para você deixar a sua curtida e também se inscrever aqui no canal para que você possa continuar acompanhando esses conteúdos que eu venho trazendo sobre a Previdência Social e também para que o YouTube consiga continuar entregando esse vídeo para mais pessoas que também precisam saber disso, certo? Antes de entender se esse documento, sem a assinatura e o carimbo do funcionário da Caixa, ele vai ser aceito ou não pelo INSS, vamos entender onde é que está essa exigência do carimbo e da assinatura, tá? Existe uma instrução normativa que basicamente ela direciona como que devem ser praticados os atos e os procedimentos internos ali dentro do INSS. É a instrução normativa número 128 de 2022. Mas como eu comentei com vocês, essa instrução normativa, ela regulamenta os procedimentos internos do INSS. Então ela diz, por A mais B, como que deve acontecer um processo administrativo, como que o servidor deve orientar ali o segurado a apresentar documentações, etc. E uma das exigências que tem nessa instrução normativa é justamente que o extrato analítico do FGTS ele seja carimbado e assinado por um funcionário da Caixa Econômica Federal. Então, quando um servidor do INSS analisa um processo de aposentadoria e observa que o extrato analítico do FGTS não está assinado e carimbado, ele não tem autorização legal, né, com base nessa instrução normativa, para validar esse documento como prova hábil a comprovar uma determinada informação na Previdência Social, certo? Só que aí surge uma dificuldade que é justamente o quê? Como eu falei para vocês, a instrução normativa, ela regulamenta os procedimentos no INSS, mas ela não tem o poder de obrigar um funcionário da Caixa a assinar e carimbar um determinado documento, né? Como, por exemplo, o extrato analítico. Então, a instrução normativa, ela acaba vinculando apenas os servidores do INSS e não necessariamente os servidores da Caixa Econômica. Então, realmente, a gente fica diante de um impasse que ainda não foi resolvido pela legislação. Então, o que é que nós temos, pelo menos provisoriamente, como solução, né? Tentar solicitar essa assinatura e esse carimbo diretamente para o gerente da Caixa Econômica Federal, porque geralmente o gerente ele tenta resolver essas situações assim com um pouco mais de cordialidade e paciência quando comparado com os demais funcionários ali que ficam no balcão atendendo outras demandas também de outros clientes da Caixa. Outra opção também é tentar solicitar esse extrato em outra agência da Caixa Econômica, tá? Porque não necessariamente você precisa solicitar o extrato carimbado e assinado na agência em que você possui a conta, né? Você pode solicitar em qualquer agência da Caixa Econômica, preferencialmente onde talvez você já conheça algum funcionário, ou então que você saiba que os funcionários costumam atender ali com um pouco mais de cordialidade e paciência. Mas antes de você tentar fazer todo esse movimento, eu recomendo que você pare para pensar qual é o objetivo por trás desse extrato analítico do FGTS no seu caso, né? Para que ele vai servir? Porque muitas vezes as pessoas escutam que esse documento foi útil para a aposentadoria de fulano ou de ciclano e acham que por conta disso vai ser um documento obrigatório também no próprio caso. Mas não é bem assim, tá? Como eu falei lá no início do vídeo, esse documento não é obrigatório em todos os casos. Ele serve para comprovar informações específicas sobre a sua trajetória profissional. Então, você tem que verificar o que você quer comprovar com esse extrato, né? Porque senão você fica nessa corrida de ratos
indo atrás de vários documentos sem saber se realmente vai ser útil para o seu caso. Dito isso, se você realmente já tiver feito essa análise prévia para identificar se ele vai servir para comprovar um determinado vínculo ou então uma remuneração, aí eu recomendo que você primeiro baixe o extrato analítico pelo aplicativo da Caixa ou do FGTS. E aí sim, se você verificar que lá está constando essa informação que você precisa comprovar para o INSS, você pode fazer essa segunda tentativa de se dirigir novamente à Caixa Econômica para solicitar ali o extrato completo e carimbado e assinado por um funcionário ou então pelo gerente da Caixa. Então é isso, se você tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários, e se você deseja fazer uma análise mais minuciosa sobre o seu caso para identificar o que é que você vai precisar fazer e o que é que vai ser preciso correr atrás em termos de documentação para a sua aposentadoria, vou deixar aqui o meu contato na legenda, você pode falar comigo para agendar uma consultoria, certo? Se você ainda não se inscreveu no canal, então, por favor, faça sua inscrição e continue acompanhando aqui os vídeos do canal, certo? Muito obrigada e até o próximo!